Queria agradecer a presença do professor Lázaro, tá? Que nos honra aqui com a sua presença, com a sua visita hoje na sala virtual, já que a gente não pode estar junto pessoalmente, pelo menos temos a chance de estarmos em contato uns com os outros aqui pelo chat. A palestra é do professor Lázaro Valentim Zucchetti. O tema é riscos e aspectos fundamentais. Como vocês sabem, esse evento, nos quais estamos fazendo em capítulos, né? É um evento produzido pelo NUPSA, Núcleo de Pesquisa em Sistemas Agrícolas, em cooperação com o curso de Ciências Ambientais, e o propósito é exatamente não parar, divulgar pesquisa, divulgar o trabalho de outros pesquisadores, assim como de ex-alunos do curso, que já nos agraciaram com suas palestras em algumas dessas reuniões, e causar essa interação que hoje é tão necessária com esse isolamento social que estamos vivendo e com essa paralisação das atividades acadêmicas e de pesquisa dentro das universidades no Brasil, assim como no mundo todo. Então, passo a palavra para o professor Lázaro, agradecendo novamente pelo convite. Eu vou fechar meu microfone, professor. Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Gostaria muito de agradecer o convite feito pela Coordenação das Ciências Ambientais, pela Unirio. Acima de tudo, é um prazer, porque minha vida acadêmica está muito ligada ao Rio de Janeiro. Eu me formei na Universidade Federal Rural, iniciei minha carreira de professor também lá, isso ainda na década de 70, faz muito tempo. Muitos de vocês não eram nem nascidos. Então, para mim um prazer enorme poder compartilhar com vocês algumas das minhas preocupações em relação a esse tema. Vocês estão vendo todo o slide, tudo certinho? Oi? Estamos sim, dá para ver todo o slide. Então, tá bom. Então, aqui o tema que eu propus e que eu sempre gosto de falar de riscos são dos aspectos fundamentais, porque o termo risco, ele é um termo que, às vezes, as pessoas começam a falar do termo, né, ou do problema, como um especialista da segunda-feira, aquela pessoa que leu alguma coisa no sábado, domingo, e na segunda-feira entra como fosse um especialista. Então, é um tema que precisa de muito cuidado, porque ele demanda um conjunto de conhecimentos bastante significativo. O outro aspecto é que riscos, na maioria das vezes envolvendo os aspectos ambientais, ele tem uma amplitude espacial, né? As demandas de conhecimento de risco, elas são bastante variadas, e um fator importante que precisamos considerar são as magnitudes do risco, algo que às vezes nós não consideramos, e isso é um aspecto fundamental. Para isso, eu sempre gosto de colocar uma situação do meio ambiente, onde nós temos os grandes componentes do meio ambiente, né, e a interação desses componentes num aspecto que nós chamamos e denominamos de geoambiente. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes nós somos profissionais, por exemplo, eu sou formado em geologia, né, e eu posso esquecer que, na maioria das vezes, quando nós tratamos de um geoambiente, de um ambiente que nós temos interesse e ele é de uma grande integração de conhecimento, né, nós precisamos lembrar que há necessidade de conhecimento e de participação de pessoas que tenham conhecimento das outras áreas, né? E, no sentido de entender um pouco mais todas as interfaces possíveis, eu coloquei aqui os mesmos grandes componentes, mas num diagrama de Venn, né, todas as possibilidades de interfaces
que podem surgir dentro desse ambiente que nós denominamos de geoambiente, dentro desse volume, né? Lembrando que o conceito de geoambiente, o limite inferior é o limite onde há uma atuação humana, ou seja, da antroposfera, do componente humano. Então, nós precisamos ter conhecimento ou certeza ou analisar se nós estamos nessa interface ou nós estamos querendo trabalhar nessa outra, ou se nós estamos, de fato, né, numa fase em que nós estamos nos envolvendo com todos os componentes que formam o geoambiente. Então, ou seja, por que isso cada vez se torna um termo mais comentado, discutido? Né? Porque nós temos um crescimento populacional acentuado, nós temos uma demanda, né, de usos, que esses usos, né, também levam à geração da necessidade de alimentos, de obras, de materiais, de demandas por espaços, e o ser humano também demanda aí algumas necessidades, como água, energia, etc. Todos esses aspectos estão diretamente relacionados ao meio ambiente, são geradores de problemas e, portanto, fazem parte de um planejamento territorial. Então, muitas vezes, nós também não estamos considerando essas variáveis que têm um grande componente social de demandas e que, portanto, podem afetar as nossas análises. Nós costumamos verificar, né, problemas que envolvem perdas, como as inundações, como ocorreram alguns anos em Alagoas, né? A gente pode verificar aí, né, essa empresa que é uma destilaria de álcool, né, onde tem aí uma série de perdas, foi invadida pela água. Podemos verificar esse movimento de massa gravitacional que ocorreu em Ilha Grande, em Angra dos Reis, né, no ano de 2011, onde praticamente destruiu, né, uma série de residências, de hotéis que tinham aqui na margem. Um outro aspecto são inundações em grandes áreas, como essa de Ilhota, em Santa Catarina, no ano de 2008, e praticamente todos os anos nós temos inundações que ocorrem nas mais diferentes regiões, né? Por outro lado, muitas vezes nós esquecemos, né, a ação, por exemplo, das ondas do mar, do avanço do mar, não do avanço do mar, mas em decorrência, né, de uma ocupação sobre uma área que era atingida pelo mar, né, e, portanto, nós temos problemas com as construções, né, temos outros aspectos, como esse aqui, nessa região, em Cascais, que é uma cidade a oeste de Lisboa, em Portugal, onde nós temos aqui o avanço de uma falésia, né? E, portanto, nós temos que todas essas residências estão sujeitas ao avanço dessa falésia, que é contínua ao longo do tempo. Temos outros aspectos, como o avanço de dunas, como ocorre no Rio Grande do Norte, né? Esse avanço de dunas acaba atingindo um grupo enorme de residências e etc. E temos, até em locais que às vezes nós não pensamos muito, como na cidade de Manaus, né, um grande movimento de massa gravitacional, com um grande fluxo, né, destruindo a parte construída e afetando profundamente um componente ambiental. Então, nós vemos também
processos erosivos em diferentes lugares do país, né? Muitas vezes potencializados por uma forma de ocupação, e que geram, portanto, feições, né, em decorrência de um processo que é um processo com uma componente antropogênica. E também temos problemas dos rompimentos, das rupturas de barragens de rejeitos. Nós ficamos fortemente preocupados e impressionados como ocorrem esses acidentes com grandes barragens, como o caso dessas duas. Mas não podemos esquecer que todos os anos, dezenas de pequenas barragens, elas rompem, provocando aí uma série de prejuízos econômicos, sociais e ambientais. Só para que possamos, então, nos concentrar um pouco, o Brasil tem 5.600 municípios, quase todos têm algum fator, ambiental que nós podemos considerar que ele gera preocupações em termos de perdas, mas só para que a gente pense um pouco, a cidade de São Paulo perde por ano algo em torno de $1 bilhão com inundação. E o estado do Rio Grande do Sul perdeu, com a seca de 2012, cerca de 5 bilhões de dólares em decorrência da seca. Então, quando nós falamos em risco, nós precisamos ter sempre em mente que risco é uma expectativa de perda ou de ganhos de diferentes naturezas, mas sempre relacionado a um evento. E o termo risco, ele vem de diferentes, vamos dizer, palavras de outras línguas, mas em todas ela tem o mesmo significado. Então, é fundamental, sempre que pensamos em risco, que nós temos que conhecer um evento ou uma circunstância que gera consequências. O risco é sempre medido em termos da combinação das consequências de um evento e a probabilidade da ocorrência desse evento. E nós podemos pensar sempre que risco nunca é negativo, ele é positivo. Observe que a pessoa que compra ações num determinado preço e vende ela num preço maior, ele fez uma análise de risco, qual era o evento, a ação abaixar ou a ação se elevar. E, no caso da elevação, ele tem um risco com um aspecto positivo. Se a gente pensar um pouco, na antiga ocupação do Nilo pelos egípcios, a inundação é a que trazia fertilidade às zonas de inundação. Bom, ainda com a palavra, para que a gente não pense que é uma palavra ou um termo recente, ela tem aí os dados relacionados ao século aí 17, vem de uma etimologia e já tinha o aspecto de perdas. Então, esse texto, depois, vocês podem olhar com mais cuidado, mas observem que havia o evento, que eram as ondas, tinha toda uma metodologia envolvida, mas o que todos queriam era como enfrentar as consequências dessas ondas no mar, Então, qual era essa situação? Então, o termo risco, mais recentemente, ele é um termo que ele tem um grande avanço, principalmente do Renascimento para cá, por causa da teoria das probabilidades, a teoria dos grandes números, e mais recentemente, por um trabalho de Knight, em 1921, que relaciona risco, incerteza, e uma relação direta com valores econômicos inseridos dentro das incertezas. Então, quando nós pensamos em risco,
né, nós precisamos ter um evento, né, quais são as consequências desse evento e quais são as consequências sobre os elementos do meio ambiente, seja eles humanos, materiais, né, de qualquer natureza que nós precisamos considerar. E veja, tanto o evento, quanto as consequências, quanto os elementos estão associados a aspectos probabilísticos, né? Se nós tivermos certeza de um evento e das suas consequências, nós não temos risco, nós temos uma certeza que aquilo vai ocorrer, portanto, não está associado a uma probabilidade. Aqui só um esquema para que possamos entender, né? Então, nós temos a possibilidade, né, de um evento perigoso, uma fonte de um evento perigoso, que é um animal ou qualquer outra situação. Um elemento que pode estar sujeito, né, à ocorrência de potencializar esse evento, a percepção, né, de quem está envolvido, e nós podemos ter duas grandes saídas. Uma, né, realmente ocorrer o escape do animal e a gente ter uma condição de risco, ou ele não escapar. E, portanto, ele continuar dentro desse fato. Então, é fundamental a gente entender, todos nós considerarmos, que existe um limite. Depois que ocorreu o evento, nós não temos mais uma condição de risco, nós temos uma condição de perdas, que pode ser um desastre, uma calamidade, etc. E, portanto, o risco obedece à primeira lei de Newton, né? Toda ação gera uma reação, né, com alguma magnitude e intensidade. E o risco é isso, todo evento ele gera consequências. E, portanto, muitas vezes nós consideramos essa situação como uma situação de risco, mas não. Aqui nós já temos a efetivação do risco, né? Então, ou seja, depois que ocorreu uma inundação, nós não temos mais a estimativa do risco, nós temos uma condição que o evento ocorreu e nós temos consequências. E essas consequências podem ser avaliadas em termos das suas magnitudes e, portanto, nós podemos ter diversos aspectos. Portanto, o risco, né, ele é sempre um componente de antecipação, né? Então, ou seja, em ocorrendo o evento, né, nós podemos ter um desastre, ou nós podemos, se não ocorreu o evento, nós continuamos tendo uma previsão de um risco, né, mas esse risco não é efetivado. Depois que o evento ocorreu, nós temos uma condição, né, que é durante a ocorrência do evento e após. E durante essa fase aqui, nós não temos mais, né, a mesma condição de risco e nem as mesmas condições de previsão. Por quê? Porque esse evento que nós estamos considerando, ele já ocorreu. Portanto, quando nós falamos de risco, nós temos que os riscos, eles interferem sobre nossas decisões sempre, seja no dia a dia, seja na atividade profissional. Mas dentro da nossa atividade profissional, e aí nós englobando uma grande gama de atividades, que é o campo de conhecimento das ciências ambientais, né? Sempre que nós falamos em risco, nós estamos tentando salvar vidas, prevenir perdas, proteger propriedades, né, bens materiais, e proteger o meio ambiente. Nós não podemos esquecer que sempre que nós temos uma inundação, junto dessa inundação vai uma série de componentes químicos, né, que podem afetar profundamente
ritmo normal daquela área inundada. Por outro lado, as pessoas, nós como sociedades, podemos ter diversas percepções do risco. A objetiva, e pensando um pouco, que somos profissionais, nós temos a dimensão técnica e quantitativa do problema, que é diferente na percepção individual. Muitas pessoas não têm uma ideia da dimensão objetiva, tá certo? E isso a gente percebe um pouco agora, com o evento do coronavírus. Então, observem aqui que também temos a percepção social, que ela depende da sociedade, de não mais do indivíduo. Temos a dimensão ética, que é a dimensão de como nós participamos, nesse aspecto de o quanto uma sociedade está sob uma condição de risco. E nós temos a dimensão legal, que envolve o seguinte: qual é o nosso dever e qual é a nossa obrigação. Isso em termos de percepção dos diferentes componentes, seja técnico, seja um indivíduo, de uma sociedade, como pode ver o problema do risco. Mas aqui são alguns quadrinhos, e para que a gente possa entender que em alguns locais busca-se de uma forma ou de outra fazer com que as pessoas tenham percepções mais realísticas do que é um evento que gera riscos. Então, é preciso sempre que nós tenhamos esse aspecto. Mais um dos aspectos mais importantes é o aspecto que nós não podemos pensar que estamos em uma sociedade sob uma mesma condição e achar que nós não estamos sujeitos a esse problema. Então, é um cuidado muito grande, e outro é um cuidado social e ético e legal, que é o caso daquelas pessoas que sempre que ocorre um desastre, eles jogam a culpa em algo superior, achando que não poderia ser previsto. E, tecnicamente, hoje, nós podemos praticamente prever todos esses aspectos. Então, só para a gente dar uma resumida nessa primeira parte, sempre que nós falamos de risco, nós estamos tratando de um evento com uma característica específica, originado por uma determinada fonte, de consequências que podem ser perdas ou ganhos, de pessoas, bens, infraestrutura, econômicas, ambientais, e as consequências sempre são frutos de uma vulnerabilidade e dos valores desses elementos frente ao evento e essa vulnerabilidade. Portanto, quando nós pensamos no evento, nós precisamos pensar que os eventos perigosos, nós temos que ter um conhecimento dos mesmos em termos probabilísticos, ou seja, qual é a probabilidade de ocorrer num determinado lugar e num determinado tempo. E ainda com qual intensidade? Veja bem, uma inundação de 50 centímetros de profundidade ou de 1,5 metro, na mesma área, no mesmo tempo, são eventos muito diferentes. E essa é uma diferença técnica que nós precisamos pensar muito. Não basta, com inundação, a gente definir uma área plana ao lado de um canal de drenagem. Nós temos que definir qual é a área que vai ser atingida por uma lâmina de 50 centímetros. Por quê? Porque se nessa área nós tivermos um plantador de verduras, ele está praticamente totalmente vulnerável, ele vai perder 100%.
Mas se nós pensamos que lá nós temos um desenvolvimento de uma parte, né, de produção de leite, né, vamos também ter uma vulnerabilidade frente a esse evento de inundação, mas as nossas perdas serão diferentes. E se nós tivermos um evento com 1,5 metro, né, observe que as perdas serão altas, considerando os dois aspectos. Portanto, nós temos o problema do evento. Sem que a gente tenha um evento, nós não temos risco. E o grande segredo da área de risco é prever o evento. E o termo hazard, ele tem origem nessa palavra árabe, que significa, né, um jogo de dado, uma situação, e o evento sempre tem que estar ligado a uma probabilidade. E muitas vezes nós tratamos, mesmo no informal, probabilidade como um sinônimo de chance. E observem, eles não são sinônimos. Quando eu digo que eu tenho a chance de 27 por 1, ou seja, em cada 27 não, eu posso ter um sim. Mas a probabilidade disso não é 1 em 27, é 1 em 28, porque o 1 faz parte do conjunto, né, de amostragem. Portanto, um evento perigoso, ele tem nós precisamos considerar um limite, porque um evento comum, quando nós dissemos que todo ano uma área ela sofre uma inundação, nós não estamos tratando de um evento exatamente perigoso. Nós sabemos que todo ano ela ocorre. Então, já é uma medida que temos que inserir no planejamento territorial. E temos que conhecer como cada indivíduo, cada sociedade, ela se adapta a esse evento, ou qual é a sensibilidade desse elemento frente ao nível desse evento. O caso como eu citei, uma inundação de 0,5 metro de profundidade e uma de 1,5 metro. Portanto, esses eventos perigosos, eles são de diferentes naturezas. Como é que eu faço? E eles podem ser individuais, eles podem estar na sequência, eles podem estar combinados, e eles precisam sempre estar associados a uma localização, a uma intensidade, a uma distribuição e, principalmente, a uma probabilidade espacial e temporal. Então, nós não podemos tratar o evento de inundação com uma forma que nós não temos a área, qual é a profundidade da lâmina de água, qual é a extensão que vai ocorrer, e qual é a probabilidade de ocorrer naquela extensão e qual é a probabilidade temporal. Por quê? Porque nós precisamos responder exatamente a essa condição, ou seja, nós precisamos ter uma probabilidade de que nós temos aqui a fonte e o evento é o leão escapar. Ele pode escapar por causa de uma condição inadequada da grade, a grade pode quebrar sozinha, por um mecanismo próprio, ou o leão pode quebrar. Como consequência, nós vamos ter ataques a pessoas e até o fechamento, se isso for um centro, um zoológico, ou um parque, como existem em diversos lugares. Então, ou seja, quando nós fazemos essa análise, nós temos que ter ideia o que gera o evento e as consequências. E aí nós temos que decidir o que vamos fazer entre o fato de ocorrer qualquer uma dessas situações, e, portanto, o leão escapar, e também, se o leão escapar, o que nós podemos fazer
para evitar que nós temos essas duas consequências. Portanto, né, aqui nós podemos ter, aqui, vocês me perdoem, não é grande, é grade, tá certo? E nós podemos ter aqui, né, funcionários bem treinados, sistemas de autotravamento, um projeto adequado, sensores, né? Porém, a manutenção é fundamental, tá certo? Podemos ter uma segunda grade, e é isso que nós temos que pensar, que é a previsão do evento e das suas consequências é que vão gerar uma resposta do que temos que fazer, né? Portanto, né, nós precisamos sempre ter, né, um evento perigoso, elementos sujeitos a esse evento, para que nós possamos ter as consequências. Então, esses elementos têm que ter uma vulnerabilidade ao evento para que possamos ter risco. Mas os riscos, eles só ocorrem se esses elementos estiverem expostos ao evento. E os riscos podem ser minimizados se esses elementos tiverem uma resistência, uma capacidade adaptativa a esse evento. E, por outro lado, esse mesmo elemento ele pode ter uma resiliência também ao evento. Portanto, né, nós precisamos estar livre de risco, fazem parte da vida humana. Mas riscos podem ser estimados, minimizados, compartilhados, transferidos, gerenciados e até aceitos. Mas jamais podem ser ignorados e menosprezados. E, portanto, os níveis de risco devem ser conhecidos. Um dos grandes problemas, então, é a previsão do evento. E o outro é a análise da vulnerabilidade. Primeiro, porque a vulnerabilidade, ela depende, né, de se o elemento está exposto ao evento, né, quais são as características intrínsecas desses elementos. Observe, né, uma casa construída, né, de concreto e etc., frente a um movimento de massa, mesmo de pequeno volume, tem uma vulnerabilidade muito menor do que uma casa construída de madeira, né? A resistência do elemento e a resiliência afetam a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela depende da sensibilidade do elemento, né, da predisposição, ou seja, se o elemento está exposto ao evento, e dessa suscetibilidade em função da intensidade. Lembrando aqui do plantador, né, de alfaces na inundação de 50 centímetros, né, e o criador de vacas, né, com objetivo leiteiro. E, portanto, a vulnerabilidade ela tem que ser julgada de maneira institucional, ambiental, física, econômica e social. Então, o mesmo elemento para uma determinada área, né, pode gerar consequências muito diferentes em função dos elementos. Por exemplo, um hospital, né, uma área, por exemplo, de um lago, né, que vai sofrer, né, a ação de um rompimento, da ruptura de uma barragem de rejeito, né? A vulnerabilidade física de um edifício, né? A vulnerabilidade econômica de um criador de gado, né? E a vulnerabilidade social, né, de uma população que, em função de uma inundação, pode ficar sem hospital, escola, estrada, energia, gás, né? Tudo isso forma e tudo isso gera uma vulnerabilidade total que, em função dos custos relacionados aqui, né, geram as consequências. E, portanto, elas podem ter consequências institucionais
e sociais altíssimas, né, e econômicas, diretamente econômicas, não significativas. Portanto, sem que nós tenhamos a previsão de um evento, nós não temos risco. E esses eventos, então, eles, né, todos os eventos naturais podem ser representados por funções, né, matemáticas. Todos os eventos perigosos são previsíveis, não podemos dizer que não são, né? Todos os eventos perigosos têm relações com condições ambientais, físicas e biológicas. Todos os eventos produzem diferentes consequências temporais. Todos os riscos podem ser estimados e todas as consequências podem ser minimizadas, né, desde que nós tenhamos o prognóstico dessas condições. Então, a partir do evento, da previsibilidade do evento, nós podemos ter uma análise de risco, né, podemos considerar diferentes tipos de eventos, podemos avaliar se esses eventos apresentam probabilidade de desastre, catástrofes, né, e se as consequências podem ser minimizadas. Isso faz parte de uma análise da parte de gerenciamento de um risco. Portanto, nós precisamos, de novo, né, ficarmos atentos que o gerenciamento do risco não é o gerenciamento do desastre, né? O risco, ele é uma antecipação, um prognóstico de algo que pode ocorrer, associado a uma probabilidade de ocorrer num tempo e num espaço. Depois que o evento ocorre, nós temos uma outra condição, que é o gerenciamento, não mais do risco, mas do desastre. Portanto, o risco faz parte, né, de um planejamento estratégico ou pessoal, de uma empresa, de um banco, de uma indústria, de uma cidade, de uma bacia hidrográfica, né, faz parte de uma condição de antecipação. Mas o segredo, então, de termos a previsão de um risco inicial, né, e de suas consequências, é que podemos adotar uma série de medidas e ações até que resta um risco que nós chamamos de residual. E, observe, nós não temos condições de fazer um seguro em nenhuma das sociedades atual, mesmo dos países mais desenvolvidos, frente ao risco inicial. Nós temos, né, opção de fazer um seguro depois que adotarmos uma série de medidas e ações de maneira a diminuir essas consequências a um nível que poderemos, então, por exemplo, fazer um seguro, ou planejar, né, a retirada de uma população de um determinado local, ou de animais, né, ou de como garantir as perdas do agricultor, né, que perdeu todo o seu cultivo de alface em função, né, de uma inundação só de 50 centímetros. E aí nós entramos, então, em algo mais amplo, né? Nós temos diversas fontes de eventos perigosos. Elas podem ser naturais, quase naturais, naturais tecnológicos e puramente antropogênicos. Veja bem, nós podemos ter uma inundação que ela ocorre só em função das condições, né, de uma área e dos eventos de chuva. Mas podemos ter uma inundação gerada por uma modificação que foi feita na região. Ou nós podemos ter uma inundação que ela é gerada devido a uma chuva, né,
que rompeu uma barragem, né? Ou ainda nós podemos ter somente a ruptura da barragem por um problema tecnológico. O que nós não podemos esquecer é que ocorreu o evento, nós não temos mais nenhum outro evento previsto, né? Porque, veja bem, ocorreu a inundação, em seguida tem uma série de eventos que podem ocorrer, por exemplo, rompimentos de aterro, rompimentos de barragem, rompimentos de tubulação de água e gás, né? Todos são eventos que nós temos que prever e são denominados eventos sequenciais. E esse é o maior problema, porque quando nós temos o evento principal, nós esquecemos a previsão dos eventos sequenciais. E aí é que vem, muitas vezes, os problemas para administrarmos, né, os problemas após o primeiro evento. Portanto, né, como evento principal perigoso ocorrendo, de qualquer um dessas 4 grandes grupos de fontes, coloquei aqui geotécnicos de obras e materiais geológicos, que é o que ocorre quando nós temos o caso, por exemplo, como de Mariana, né? Mas, veja bem, nós temos consequências e, portanto, riscos oriundos de eventos de praticamente todas essas naturezas, né? E nós, como profissionais que vamos trabalhar com riscos, nós precisamos verificar se realmente estamos considerando a fonte correta, né, o tipo de evento esperado corretamente, né? Então, nós, por exemplo, podemos ter um evento natural, né, geológico e hidrológico, é o caso de uma erosão, e ela pode simplesmente gerar uma alta taxa de sedimento por uma erosão difusa, né, ou planar, como a maioria classifica, mas é difusa, ou gerar uma grande feição, que é uma vossoroca. O evento é diferente, né? São eventos diferentes gerados por uma fonte que é um processo erosivo. Então, determinar qual é o evento e se ele terá uma intensidade, né, que é considerada perigosa, né, é fundamental. E o risco, portanto, ele está diretamente ligado à incerteza, porque nós não podemos alegar que o evento vai ocorrer e alguém falar, olha, a Serra do Mar está sujeita a movimento de massa gravitacional, né? Bom, mas qualquer estudante da 9ª série, né, sabe disso. Por quê? Porque o avanço do relevo, um dos motivos é o movimento de massa gravitacional, né? O outro com a condição da Serra do Mar, isso é possível, mas surgem 2 grandes problemas, que é responder onde e quando. Porque imaginem que nós não vamos ter ocupação nenhuma na Serra do Mar, né? Então é preciso ter muito cuidado com esses problemas de incerteza. Por quê? Porque quando nós tratamos de risco, nunca ele é determinístico, nunca nós temos certeza dele. Nós temos sempre uma probabilidade que aquele evento vai ocorrer, que as pessoas estarão no lugar onde ele vai ocorrer, que ele terá uma intensidade em que as pessoas terão uma alta vulnerabilidade. Por outro lado, né, nós temos uma grande ignorância, seja no meio, né, da população normal, não no meio técnico, mas também no meio técnico, quanto ao que é, de fato, um evento. Então, nós precisamos trabalhar muito bem qual é o grau de incerteza que nós temos. Por quê? Porque nós nunca vamos estar na certeza, mas nós precisamos ir no sentido contrário da seta. Nós precisamos diminuir o nível de incerteza. Para isso,
nós temos que gerar muitos dados ou obter muitos dados, né? E isso nós estamos indo meio no sentido contrário do que caminha, por exemplo, o Brasil, né, onde a dificuldade para isso é cada vez maior. Portanto, quando nós falamos da predictabilidade de um evento perigoso, há diversos componentes que têm caráter probabilístico, né? E essa é uma dificuldade, né? Porque, observem, se pensarmos numa inundação, a lâmina, né, de água que vai ser atingida, ela define uma área diferente, né, de ocorrência da inundação. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Agora, que tipo de evento perigoso é gerado por um deflagrador como a chuva, né? Esse evento de chuva que gera a inundação, ele tem que ter uma intensidade. E qual é a probabilidade desse evento ocorrer, né? Qual é a área que esse evento vai atingir, né? E todos uma série de aspectos que afetam essa probabilidade. E aqui, só para que a gente possa fazer um exercício de como é complexa essa situação, e frente a esse período de pandemias e epidemias, eu fui atrás de dados e levantei aqui, nesses período de 2020 até 1.200 anos antes de Cristo, que nós tivemos no mundo todo, em todos os países, considerando toda a Terra, 270 outbreak disso, ou seja, ocorrência de pandemias e epidemias. Observe que gera uma frequência por ano, né, dessa natureza. Se adotarmos uma distribuição como a de Poisson, observe que, é lógico que vai depender aqui do espaço temporal que nós dividimos esse tempo. Mas, então, começa o primeiro aspecto, né? Eu tenho a distribuição probabilística que eu adotei, o período temporal, a divisão do período temporal, aqui eu estou considerando isso que pode ocorrer em qualquer lugar da Terra, né? E eu levantei 270 registros de pandemias e epidemias. E que, dividindo esse período por ano, né, nós temos a probabilidade de ocorrer, né, por ano dessa natureza aqui. Mas, se fizermos um levantamento um pouco mais detalhado, nós vamos verificar que em 1900 nós tínhamos a Terra com 1,7 bilhão de habitantes. E que nesses últimos 120 anos nós tivemos um aumento populacional muito grande. E que nesse período ocorreu 110 dessas 270. Observem que a frequência que nós obtemos, ela é totalmente diferente. Se aplicarmos agora, né, mantermos a divisão lá por ano e uma nova condição, né, seguindo a distribuição de Poisson, né, condicionada pelo aumento populacional, nós temos aqui, né, uma probabilidade condicional bastante grande, e se usarmos o teorema de Bayes, nós vamos observar que surge um aumento da probabilidade de ocorrer um evento, uma nova pandemia, né, considerando o espaço de um ano. Então, ou seja, a complexidade de determinar esses eventos e as consequências e os riscos, elas são bastante grandes e, portanto, necessitam que tenhamos cuidado. Observem, se considerarmos, né, que nós temos o período de 3.200 anos, a probabilidade de termos uma nova pandemia em 10 anos
é de algo próximo a 0,6. Mas se considerarmos os últimos 120 anos, né, em 10 anos nós temos praticamente, né, uma certeza que vamos ter uma nova pandemia. E observe, nós tivemos uma epidemia aí em 2012, 2013, né, e nós estamos, então, respondendo por um processo muito semelhante a esse. Mas o que eu fiz com esse exercício é a gente perceber como que os dados que nós analisamos podem conduzir a resultados muito diferentes, né? Então, é um problema que tem uma complexidade bastante grande, né? E, portanto, a intensidade e a propagação ainda dessa epidemia ou pandemia que pode surgir, ela depende de uma série de características intrínsecas que pode afetar a sua intensidade e a propagação, né? Só para que a gente saia desse exercício, entre em outro exercício pensando em contaminação de águas, né, nós podemos pensar na contaminação que nós temos aqui, qualquer fonte, né, de contaminante. E lembrando, então, que o risco é função do evento, né, da vulnerabilidade, das perdas e etc. Então, nós temos aqui, por enquanto, o leão na jaula, né? Se ele escapar, nós vamos ter um fluxo de contaminante. E o problema nosso é como vai ocorrer esse fluxo desse contaminante. Então, quando nós pensamos nisso, observe, vai depender, né? O evento vai depender de diversos aspectos. A característica intrínseca do contaminante, né? O que faz esse contaminante sair da sua área de depósito, né? Diversos aspectos, e, portanto, aqui eu marquei em vermelho os aspectos que nós temos para fazer essa previsão. Portanto, começa o seguinte: uma intensidade de chuva pode ser suficiente para que, então, nós tenhamos a liberação do contaminante, ou o rompimento de uma barreira protetora, ou de uma camada aqui de concreto, né? E, portanto, tendo essa liberação, a pergunta é: qual dessas duas setas esse contaminante vai percolar e atingir a zona saturada? Por quê? Porque a preocupação nossa é se ele vai atingir esse poço aqui ou esse poço aqui, em que há as pessoas, né, ou o uso das águas explotado desses poços. Portanto, observem que se o divisor da zona saturada estiver aqui, né, nessa posição, observem que se essa liberação der na zona não saturada, na vertical, possivelmente o contaminante vai ter uma trajetória para esse poço. Mas se, né, o divisor de água for aqui, subsuperficial, possivelmente a trajetória será essa e esse poço vai ser atingido. Por outro lado, se nós temos a zona saturada interceptada pela superfície do terreno, nós temos aqui uma fonte de água. Não temos. E, portanto, essa contaminação que estava aqui, ela não vai sair numa fonte de água. Então, observem a análise do evento, né? A trajetória do contaminante atingindo a zona saturada e atingindo um elemento ou outro, vai depender de uma série de condições, né, que nós temos que analisar. Então, observe, todos esses atributos aqui, eles controlam, né, espacialmente o fluxo do contaminante, né? E esse conjunto dá uma ideia do grau de incerteza que nós temos quando nós tentamos simular matematicamente esse processo. Porque, veja bem, né,
a dispersividade mecânica desse contaminante, seja na zona saturada ou não saturada, vai estar associada a uma incerteza muito grande, dependendo do tipo de material geológico que nós temos. Então, nós podemos entender que nós sempre estamos, quando tratamos de eventos, e a previsão desses eventos no espaço e no tempo, nós temos aí um conjunto de informações associadas a um nível de incerteza bastante grande, né? O mesmo vale se a gente pegar a Serra do Mar, né? Se olharmos a Serra do Mar de uma determinada escala, é como nós conversamos no início, eu não posso dizer que toda essa região aqui está sujeita a um movimento de massa gravitacional, porque isso é esperado. Por quê? Porque essa região busca, né, uma estabilização, né, uma diminuição da amplitude de relevo por erosão e por movimento de massa gravitacional, que a gente percebe bem nesse detalhe. E o fato todo é que, se falarmos para as pessoas que algo vai ocorrer aqui, elas sabem. O problema é como nós fazemos para tratar do aspecto espacial e temporal da ocorrência desse evento, né? Nessa, por exemplo, vertente. Observe que aqui nós temos algumas evidências desses movimentos, né? Então, ou seja, eles ocorrem. O problema é qual é a intensidade de um evento que venha ocorrer aqui e que seja um evento perigoso. Então, ou seja, que elementos estariam sujeitos a esse evento? Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque sem essa previsão, né, observe, né, nessa figura, nós percebemos bem que toda uma vertente ela pode ser subdividida, mas nós temos aqui, as áreas onde deram início aos movimentos de massa. Observem que a área atingida é função da trajetória desse material que saiu daqui. Então, a área atingida, né, ela precisa ser muito bem definida. Então, nós temos aqui a necessidade de dados, de conhecimento, né, para que possamos chegar a uma subdivisão onde nós podemos indicar onde está a probabilidade de ocorrer e aonde, né, essa trajetória vai atingir, tá certo? Então, observem, nesse caso aqui, esses movimentos, né, o material somente atingiu essa posição. Então, não chegou a essa região. Observem que isso faz parte da avaliação de risco. E só para que a gente possa ver o quanto isso pode ser difícil, temos aqui a área de Ouro Preto, essa área, né, muitos ou quase todos nós conhecemos, temos aqui acesso de Ouro Preto, certo? E se a gente observar essa área, ela tem uma diversidade, né, de materiais geológicos bastante grande, e se pensarmos em escorregamentos, né, observe, todos esses atributos afetam a ocorrência dos movimentos. E se observarmos, todas essas marcas, né, que nós temos nessa figura, são ocorrências de movimentos, seja eles gravitacionais ou erosivos. E essa área aqui, achurada, é onde nós temos a parte urbana da cidade de Ouro Preto. Então, praticamente toda a área está sujeita a movimento, já teve um movimento. E o problema é qual foi a intensidade, o volume que esse movimento atingiu e se ele era um movimento perigoso em que os elementos estariam vulneráveis a ele.
Mas, para mostrar essa diversidade, nós fizemos um trabalho, uma determinada época, em que nós subdividimos aquela área da Serra de Ouro Preto em pequenas celas, né? Nessas celas, nós temos uma heterogeneidade de relevo, de canais de drenagem extremamente grande, como vocês podem observar aqui numa parte dela, no detalhe, né? E quando nós analisamos todas essas células, frente, né, à análise de todos aqueles atributos, observe que nós temos uma variação desse índice que nós obtivemos aqui, ó, que varia de 10 até 37. Então, ou seja, nós temos uma heterogeneidade de toda aquela região, ou seja, praticamente nós temos um conjunto de células respondendo à característica de um movimento de massa gravitacional muito diferente uma da outra, né? O que torna o prognóstico da ocorrência de um evento algo bastante complexo, tá certo? E, portanto, nós, caminhando após essa parte, nós temos aqui, né, a ocorrência do evento. Então, nós temos o período anterior ao evento, né, posterior ao evento. Observe, o risco está nessa área aqui. Então, quando nós fazemos a previsibilidade do evento, nós temos a previsão de consequências, né, as estimativas de risco e o que é que nós podemos fazer, né, antes de ocorrer o evento. Então, nós podemos ter práticas de avisos, né, de a sociedade, de alertas, né, de alarmes, até a ocorrência. Ocorreu o evento, nós vamos ter, então, os aspectos de avaliar qual foi a área afetada, né? O inventário, de fato, das perdas e danos, porque já ocorreu o risco, né? Que medidas sociais nós podemos tomar, por exemplo, né, ou estruturais, e uma análise dessas medidas em termos de custo-benefício. Por outro lado, nós temos toda uma série de decisões a tomar, né? Sejam de emergências, de respostas, de reabilitação, de recuperação. Mas todas elas levam ao seguinte: isso foi um desastre ou foi um risco de perdas totalmente assimiláveis pelos elementos da área? Nós temos uma catástrofe, nós temos um estado de calamidade. Então, isso são estados legais, né, que necessitam ser tomados. Então, dentro de toda atividade, há uma demanda de conhecimento, seja para o prognóstico do evento, a estimativa do risco, né? Hoje, por exemplo, como, né, ter limites para que possamos dar alertas ou acionar alarmes. Por quê? Porque esse é um problema sério. Se damos alerta e alarmes a uma sociedade e o evento não ocorre, a sociedade perde a confiança na nossa informação. E se a sociedade perde, né, a confiança na nossa informação, tudo que nós fizemos aqui não gera resultado. Então, nós temos que ter bons resultados, né, boa análise, bons estudos, bom, né, processo de obtenção e análise disso, antes da ocorrência do evento, né? E também existe uma demanda de estudo, pesquisa, desenvolvimento de métodos, procedimentos, né, para atividade de emergência, de resposta, de reabilitação, de recuperação. Mas observe, toda essa parte aqui, ela é fundamental, porque nós vamos ter uma área afetada, nós vamos ter nessa área, né, uma perda efetivada,
né? Que medidas econômicas ou sociais ou estruturais nós podemos pôr, mas todas vão depender da relação custo-benefício. Então, ou seja, né, existe toda uma demanda, por mais estudos e por mais longo que seja, existe ainda uma demanda de investigação, de estudo, de desenvolvimento sobre isso. E, portanto, né, as etapas de gerenciamento de risco, elas estão envolvidas, né, até a ocorrência do evento, né? Nós temos o gerenciamento do risco, depois nós temos o gerenciamento do desastre, das perdas, da análise da ocorrência do evento, né? Mas é fundamental conhecermos a condição para que se tenha dentro de um sistema, né, da ocorrência de um evento. E a partir da condição para a ocorrência desse evento, né, a predictabilidade dele, a análise de vulnerabilidade, né, e diversos passos que nós podemos desenvolver. Por quê? Porque quando nós fazemos uma análise do risco, nós precisamos avaliar se aquelas perdas ou ganhos, eles são aceitáveis ou não aceitáveis. Então, uma pessoa, uma sociedade, um edifício, uma indústria, né, um produtor rural, ele pode considerar que aquelas perdas que estão prognosticadas são aceitáveis, ou elas não são aceitáveis. Se elas não são aceitáveis, nós temos todas as medidas a serem tomadas, né? Que são medidas para quando ocorrer, né, durante e posterior, mas principalmente as medidas anteriores à ocorrência. Por exemplo, hoje é uma preocupação como é que nós fazemos uma transferência de riscos, né, através de seguro, planos de emergência, plano de ajuda, planejamento de uso, códigos de uso do solo de uma região, de uma vertente, de uma encosta, de uma bacia. Então, é fundamental essa visão e esse ponto que nós tenhamos. E, portanto, né, que mais no sentido de que a gente pense um pouco e considere tudo isso um pouco, né, e para a gente fechar esses aspectos fundamentais, nós temos perspectivas. Em relação aos eventos, nós temos uma série de eventos naturais sofrendo um sério componente antropogênico, inclusive as variações climáticas. Ou seja, isso pode fazer com que aumente, né, a intensidade desses eventos perigosos, assim como a frequência. Tá certo? Por outro lado, eu vou deixar esse aspecto por último, nós temos, né, um aumento populacional, um crescimento das áreas urbanas não planejado, um aumento da pobreza, nós temos planejamento do uso do solo inadequado, construções em áreas com limitações, construções frágeis, né? Temos problemas relacionados à degradação ambiental, vazamentos, né, atingindo diversas áreas. E, portanto, tudo isso aumenta a vulnerabilidade de todos os elementos, né, a esses eventos. E, portanto, existe uma tendência, uma perspectiva de aumento de riscos. Logo que riscos o evento, a vulnerabilidade e, consequentemente, o avanço, né, ou seja, dos desastres. O desastre é quando essas perdas elas atingem profundamente uma sociedade, né? Porém, nós estamos enfrentando um problema muito sério, que é o problema da obtenção de dados, né, para que nós possamos tanto fazer o prognóstico do evento,
quanto da vulnerabilidade. Porque observe que isso não dá para fazer sem que nós tenhamos estudos das áreas, né? Então, e esse componente ele vem diminuindo nos últimos 20 anos sensivelmente. Então, seja nas instituições públicas que deveriam ser feitas, né, serem responsáveis pela estimativas de risco, seja dentro das instituições de pesquisa, né, no desenvolvimento de técnica, métodos, procedimentos e etc. Então, no nosso caso aqui, nós temos principalmente do Brasil, né, esse componente afetando seriamente a continuidade desse ponto. Então, dentro desses aspectos, eu gostaria de chamar a atenção aqui para alguns exemplos que eu acho que vale a pena a gente pensar. Veja bem, em 1845, né, na Alemanha, já existia mapas de inundação, né, e observem que já existia toda a parte urbanizada da cidade, né, e as áreas que poderiam ser atingidas por uma determinada inundação com uma determinada lâmina de água, né? Mas existem, por exemplo, né, resultados como esse de inundação no Japão, onde observa que os mapas gerados, né, eles já estão associados a níveis de altura das construções. Então, observe, né, nas áreas em que eu tenho simplesmente uma marca marrom, né, as pessoas sabem que não vão ser atingidas, né? As diferentes cores do mapa mostram qual vai ser a altura da lâmina de água prevista para um determinado evento. Então, existem sociedades que têm uma maior preocupação e observe, né, mesmo existindo no Japão a previsão daquele tsunami, né, a probabilidade associada a ele era alta, e assim mesmo, né, a sociedade não... quando eu digo a sociedade, né, quem tomava decisão pelas medidas que deviam ser tomadas, não consideraram aquela probabilidade, então nós tivemos um problema seríssimo em função do tsunami. Aqui eu tenho 2 sites que eu acho que todos nós devemos dar uma olhada. Eu vou mostrar algum exemplo desse primeiro aqui, que é o caso do Rio Reno, na Europa, né, onde é um site, um portal que qualquer cidadão acessa. Então, observe ele desde as suas nascentes na Suíça, né, até o seu deságue no oceano, né, aqui na Holanda. Então, qualquer cidadão tem acesso a isso, tá certo? Ele pode obter diversas informações, né, tais como essa daqui, por exemplo. Qual é a lâmina de água, tá vendo? A profundidade da lâmina de água que vai atingir qualquer área. Que eu peguei a Holanda, né, só porque é um detalhamento, mas se vocês forem lá, vocês podem ampliar e detalhar uma área como essa. Observe, então, que aqui existem as diferentes informações sobre as lâminas de água que podem atingir uma determinada área. Aqui vocês observem que há uma informação sobre o número de pessoas, né, que estão sujeitas a essa inundação dentro de cada área, né? E aqui vocês percebem aonde há fontes, né, potenciais de poluição, né, que essa inundação, então, pode potencializar esse problema e surgir mais um evento, né? Aqui, por exemplo, olha, nós temos, né, a densidade, o tipo de uso, né, dentro de cada área que tem já previsto uma lâmina de água, né,
prognosticada. E, portanto, aqui, né, nós temos diferentes medidas, né, que já estão feitas, tá certo? Em construção e planejadas. Então, esse é um exemplo bastante interessante para que possamos acompanhar e ver todos esses aspectos. Todos nós temos grande dificuldade em daquele endereço. E o outro endereço é também de uma região nos Estados Unidos, em que vocês vão acessar e também podem observar esse detalhamento. Então, com isso, eu comentei com vocês, né, essas preocupações sobre aquilo que eu acho que são aspectos fundamentais, né, em que nós precisamos ficar atentos quando nós trabalhamos com risco. Porque um profissional das ciências ambientais, ele pode estar em qualquer uma dessas etapas, né, e ele precisa saber se ele, de fato, está atuando lá na área de risco ou posterior à ocorrência do evento, ou ele está nas medidas, na avaliação, né, do que precisa ser feito, ou ele está na parte das medidas emergenciais, ou se ele está prevendo, né, um possível evento perigoso numa determinada área, quais são as suas consequências, ou se ele trabalha só com as vulnerabilidades frente a um evento perigoso, né, de intensidade e probabilidade conhecida. Então, nós podemos atuar nas diferentes frentes desse aspecto, né, e por isso que é fundamental que passamos a conhecer esses pontos todos, né, porque o tema ele é bastante amplo e ele demanda uma série de conhecimentos que são oriundos de diferentes áreas. E uma das áreas que, às vezes, nós não somos muito afeitos é a área da matemática, principalmente da probabilidade. Então, lembrar que risco está ligado à probabilidade de ocorrência de eventos, de estarmos expostos a esse evento, da nossa vulnerabilidade, e todos esses aspectos. Então, era isso que eu gostaria de comentar com os senhores e com as senhoras. Obrigado, professor. Foi um prazer. Adorei a palestra. Eu não sou da área de ciências ambientais, na verdade, eu sou biólogo formado e trabalho com bioquímica de planta e tive o desafio de coordenar o curso de ciências ambientais. Então, para mim, ter conhecimento assistir essas palestras tem sido, assim, bem enriquecedor. Sinta-se aplaudido, já que a gente não pode aplaudir à distância, né? Mas sinta-se ovacionado por todos nós. E agora eu vou abrir para as perguntas. Quem não estava na sala, vou repetir. Quem quiser abrir o microfone agora para conversar com o professor Lázaro, fique à vontade. Aquele que tiver com vergonha, mande a pergunta pelo chat, que aí eu vou lendo aqui para ele poder responder e nós podermos interagir na sala. Fique à vontade. Ninguém tem pergunta? Ou está todo mundo tímido? Acho que o pessoal está tímido, professor. Às vezes eu também, na hora, assim, às vezes são pessoas que estão em diferentes atividades, né, e não são exatamente diretamente relacionadas Ligados ao assunto. ao tema, né, coisa desse tipo. Alguém quer interagir?
Professor, de qualquer maneira, enquanto eles estão pensando, eu gravei a palestra, eu tenho geralmente disponibilizado as palestras no site do curso. Depois, daqui a pouco, eu copio o site do curso, eu mando por e-mail para o senhor, para que você tenha acesso a elas também. Até, no máximo, segunda-feira, eu adiciono, que eu acho que leva um tempo para o Google Drive receber o vídeo e encaminhar. Aí eu adiciono essa semana ainda. Fica tranquilo. Ok. Só vou desligar meu microfone aqui por um cadinho, que tem um cachorro latindo aqui no quintal do vizinho. Vou aguardar um pouco, ver se alguém quer perguntar. Professor, fizeram um comentário aqui, Roberto. Em outra palestra desse projeto, falamos sobre danos e impactos ambientais. Queria saber se existe relação desses dois conceitos com o conceito de risco. É porque nós já fizemos outras abordagens, trabalhamos com outras abordagens dentro desse evento de Ciências Ambientais, onde falamos de danos e impactos ambientais. Na realidade, né, apesar de não ser muito comum, veja bem, quando nós analisamos o impacto ambiental, um aterro sanitário, né, se nós pensamos no aterro sanitário, o evento, né, existe o quê? É uma fonte de um possível evento. O quê? O fluxo de um líquido com contaminantes, né, pelo meio dos materiais geológicos, atingir a zona saturada. Né? Então, esse é um evento. O fato é que, às vezes, no impacto ambiental, nós analisamos isso como uma possibilidade de ocorrer, mas não como um evento de fato. E é por isso que, muitas vezes, o que acontece, como isso não foi analisado em termos de um evento com caráter probabilístico dentro de um determinado tempo, né, ele poderia ter sido previsto com uma probabilidade baixíssima num tempo muito grande, ou com uma probabilidade alta num tempo pequeno. O que faria essa probabilidade ser alta ou baixa? Por exemplo, ser um aterro sanitário em que o resíduo é lançado diretamente numa cava sem nenhuma proteção na base, né? Então, isso pode fazer a probabilidade ser alta de que, ocorrendo uma chuva, essa água vai percolar por esse resíduo, vai lixiviar o material, que vai infiltrar e vai atingir uma determinada profundidade. Quanto mais distante tiver a base de um resíduo da zona saturada, maior vai ser a distância que esse líquido vai ter para percolar numa zona, por exemplo, não saturada, que está sujeita a uma série de reações geoquímicas, biogeoquímicas e etc. Então, ou seja, toda análise de impacto ambiental, nós nos baseamos na possibilidade de ocorrência de um evento, né, que muitas vezes nós não associamos exatamente a probabilidade dele ocorrer. Nós tratamos de maneira qualitativa. Mas o impacto ambiental, na realidade, ele devia estar associado à ocorrência de um evento. Qual é a intensidade que esse evento, percolação de um líquido contaminado, vai ter, por exemplo, se é de cádmio, né, 1 miligrama por litro, é um evento perigosíssimo. Se for de potássio, 200 miligramas por litro
né, está dentro daquilo que é considerado normal. Então, muito dos nossos trabalhos de impacto ambiental não geram o resultado esperado, muitas vezes porque não está associado a esse aspecto do evento, ou da intensidade do evento. Tem mais uma pergunta aqui. Rosemary Impronta perguntou se podemos considerar que as políticas públicas estão incluídas em todas as avaliações de risco. Sim, o risco ele deve ser parte de uma política pública, né? De qualquer que seja a fonte de risco. Porque nós temos o risco de natureza diversa. Por exemplo, no momento nós tínhamos uma probabilidade alta de ocorrer uma pandemia, né? Com aqueles dados básicos meus lá, nós temos que ter essa probabilidade. Portanto, a política pública relativa à saúde devia considerar a probabilidade de ocorrer a pandemia, né, em qualquer lugar do mundo, que ocorreu na China, né, qual a probabilidade dela propagar para outros lugares ou para o mundo todo, e, portanto, se chegar aqui no Brasil, né, quais as medidas, quais as consequências que nós estamos tendo agora, né, e, portanto, nós tínhamos que ter uma série de medidas entre o prognóstico do evento, né, para evitar as consequências. Em toda política pública tem que existir a probabilidade de ocorrência de eventos. Entendi. Mais perguntas? Quem quiser pode abrir o microfone sem problema. Antes que eu esqueça, eu gostaria que vocês me mandassem um endereço onde eu posso encaminhar uns exemplares de uns livros meus. Sim, posso encaminhar. Ok. Vocês me encaminham, que aí eu posso, mesmo nessa situação, aí ver uma situação de encaminhar para vocês os livros. Tá, ok. Qualquer coisa eu te dou o endereço daqui de casa, porque eu não estou indo ao Rio, porque lá eu acho que não sei se eles estão recebendo. Mas aí eu levo para lá e distribuo os alunos. Você me encaminha, que aí eu vou ver como eu tenho uma forma de encaminhar aí. Ok, agradecemos, professor. Foi uma honra. É um prazer enorme. O prazer foi nosso. Então, não sei se alguém quer mais fazer alguma pergunta. Professor, agradeço mais uma vez a sua participação. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Convido o senhor para assistir as próximas. A gente tem mais vou ficar atento. Apresentações e envio os convites para todos novamente. Agradeço a participação de todos. Desejo que todos fiquemos bem, saudáveis fisicamente e mentalmente nessa situação que é necessária. Fiquemos em casa enquanto pudermos, né? E semana que vem nós teremos outro encontro. Vou disponibilizar a gravação desse vídeo no site do Ciências da Ciências Ambientais. E quem quiser visitar, eu deixo o link aqui no Facebook, envie pelo e-mail ou no Instagram, assim como eu fiz na divulgação do evento. Professor, então, mais uma vez, muito obrigado. Muita saúde para você e para sua família. Para nós todos. Obrigado pela participação, foi um grande prazer estar com o senhor aqui. Prazer foi meu. Vou deixar, pode falar. Não, aí você tem o meu e-mail aí, Sim, se você puder passar para todos, aí às vezes alguém precisa de alguma coisa, quer saber alguma coisa, ou precisa de alguma coisa aqui de São Carlos, seja da USP, seja do UFSCar, você entendeu? Então, tudo bem. Estou aí, agradeço a todos aí, foi um prazer enorme.
Se eu puder ajudá-los em outras ocasiões, no que for preciso, tenho uma grande ligação aí com o Rio de Janeiro. Legal. E também desejo aí que todos tenham aí muita saúde, tenham todo o cuidado possível. Sim. 6 meses, 1 ano na nossa vida não pode estragar o restante da nossa vida. Exatamente. E também tudo que vocês... às vezes surge aspecto que vocês demandem aí, podem me mandar e-mail, etc. Aqui na USP nós temos uma pós-graduação em Engenharia das Ciências Ambientais, que vocês já devem Isso é importante. Isso é importantíssimo para os alunos que estão escutando. E se vocês precisarem de algum contato ou falar com alguém, eu não oriento exatamente no programa, mas tenho uma grande relação com todos do programa, com todas as pessoas da coordenação, todos. Nós temos um curso de engenharia ambiental, em que eu também ministro aulas na graduação, e na Federal nós temos um curso de graduação em ciências ambientais também, temos uma pós-graduação em ciências ambientais, temos um curso de biologia também bastante forte, que tem um departamento de ciências ambientais, de ecologia também bastante forte, e tudo que eu puder, foi um prazer enorme, sempre é bom conhecer todos vocês, ir aprendendo, sabendo, verdade. ter esse convívio todo, tá bom? É uma experiência ótima para todos. Muito obrigado, professor. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Eu vou deixar a sala aberta enquanto vocês estão aqui. Vou só desligar a câmera e o microfone, mas enquanto todos não saírem, eu permaneço aqui. Professor, um grande abraço mais uma vez. Abraço a todos, até boa noite. Boa noite.